Olá, amigos do Quartel General. É um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal que está sempre contribuindo conosco aí nos comentários. Um abraço para o pessoal de São Rafael, no Rio Grande do Norte. Temos o pessoal também de Viçosa, no estado do Ceará. Temos o pessoal de Criciúma, Santa Catarina. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Temos também o pessoal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E temos o pessoal de Minas Gerais. Forte abraço a todos vocês aí e muito obrigado pela participação. Dando início à Lei de Execução Penal, nós vamos falar aqui sobre o trabalho interno, trabalho externo. Há muitas informações na Lei de Execução Penal que são muito importantes para nós, para a nossa prova. Há muitos e muitos detalhes aqui, ok? Vamos lá. É o seguinte, o trabalho é um dever dos presos. Mas, além de ser um dever, também é um direito. Direito levando em consideração o que? A dignidade. Dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. O trabalho dignifica o preso, dignifica o cidadão. Com o trabalho, há o crescimento da nação. Nós temos que esse trabalho tem uma dupla finalidade. Dupla finalidade. Uma finalidade educativa e temos também a finalidade produtiva. Finalidade educativa e finalidade produtiva. Lembre-se o seguinte, aqui eu falei que o trabalho é um direito, esse direito está previsto aqui, ó, no artigo 41, inciso 2º da Lei de Execução Penal, ok? Esse trabalho, ele tem uma finalidade educativa e produtiva. Óbvio que, se tem uma finalidade produtiva, nós devemos aqui, nesse trabalho, devemos observar também o quê? Critérios de segurança e de higiene daquele local de trabalho. Aí você me pergunta, professor, o trabalho do preso é regido pela consolidação das leis do trabalho? Não. O trabalho do preso não é regido pela CLT. Então, puxando outra seta aqui. É regido pela CLT? Não é regido pela CLT. Mas eu gostaria de falar para vocês que, fazendo assim um plus, nós temos, não é regido pela CLT, mas o preso tem direito aqui à previdência social. Previdência social. O trabalho não é regido pela CLT, mas ele tem direito, lá no artigo 41, que fala sobre os direitos, temos o direito à previdência social. Se não me falha a memória, lá no artigo 41, inciso 3º da Lei de Execução Penal, ok? Copia. O trabalho é obrigatório, vou puxar aqui a setinha, obrigatório
Para quem, pessoal? Obrigatório para os condenados. Condenados, vou colocar aqui, ó, a pena privativa de liberdade. Pena privativa de liberdade. Nós temos que esse trabalho é o quê? É facultativo. Puxar uma setinha para cá. Facultativo para os presos provisórios. Para os presos provisórios. E temos ainda no artigo, se não me falha a memória, no artigo 200 da Lei de Execução Penal, fala que os presos políticos não são obrigados ao trabalho. Então, vou puxar outra seta aqui. Presos políticos, olha só, não são obrigados ao trabalho conforme o artigo 200 da Lei de Execução Penal. Ok? Copia. Quando falo que o trabalho é obrigatório para os presos condenados, eu não estou afirmando que estamos diante de trabalhos forçados. Não estamos diante de trabalhos forçados. Os trabalhos forçados previstos na Constituição Federal como penas vedadas no nosso ordenamento jurídico são aqueles trabalhos que estão relacionados a uma pressão maior. Como assim? A pessoa está trabalhando, mas está sendo chicoteada, está sendo forçada além do limite, não está recebendo remuneração. Um trabalho, de certa forma, escravo. Não é o caso. Aqui o preso recebe remuneração, recebe regras de higiene e segurança, e também alguns outros benefícios, perfeito? Então, nós não estamos diante de trabalhos forçados, que são proibidos pela Constituição Federal, ok? Observe que, para os condenados, olha só o bizu feroz, esse trabalho pode ser interno ou externo. Interno ou externo. Enquanto, para os provisórios, o trabalho somente poderá ser interno. Interno. Lembre-se o seguinte, pessoal. Vou puxar aqui uma setinha. Lembre-se o seguinte, que... Vou pegar um pincel novo aqui, só um minuto. Que se aquele preso que está obrigado ao trabalho, ele não executar o trabalho, o que vai acontecer com ele, pessoal? Esse preso estará cometendo uma falta grave. Então, ele é obrigatório para ele, mas ele não executa o trabalho. Vou colocar aqui, vou puxar uma setinha e vou colocar assim, falta grave. Falta grave o que, pessoal? Falta grave a não execução do trabalho. É óbvio que se não houver condição pessoal para que aquele preso execute o trabalho, ele não será obrigado, né? Então, lembra dessa informação aí, certo? Em regra, lá na lei, ela fala que se ele não executar o trabalho, falta grave. Mas temos que levar em consideração se a questão trouxer outras informações. O preso tinha condição ou não tinha? Então a gente tem que analisar isso também quando a questão do concurso vier cobrando isso aí, certo? Lembrando o seguinte, que se houver essa falta grave, ela vai prejudicar o quê? A progressão, vai
prejudicar também o livramento condicional e vai prejudicar também um possível induto. Veremos posteriormente como haverá esse prejuízo a esses três institutos: progressão, livramento condicional e induto. Pessoal, qual será a remuneração paga pelo trabalho realizado? Qual será a remuneração paga pelo trabalho realizado? É o seguinte, nós temos que essa remuneração será prevista em tabela e será no mínimo 3/4 do salário, certo? Mínimo. 3/4 do salário mínimo. Observe esse valor. Mas é o seguinte, pessoal, para que serve o produto da remuneração? Para que serve o produto da remuneração? Nós temos 4 finalidades, pessoal. 4 finalidades. Temos indenização à vítima ou à sua família. Vou puxar aqui para o lado. Olha só. Indenização à vítima ou à família da vítima, desde que houver decisão judicial e não for reparado por outros meios. Desde que tenha decisão judicial, para tanto, indenização, e também que não exista reparo por outros meios. 2. Nós temos que o produto da remuneração serve para assistência à família do preso. Serve para assistência à família do preso. Número 2. Número 3, nós temos o que, pessoal? Nós temos pequenas despesas pessoais. Pequenas despesas pessoais. Pequenas despesas pessoais. Vou colocar só pequenas despesas, ok? Não temos muito espaço. Mas vamos lá. E por último, a quarta finalidade, nós temos que é o ressarcimento. Ressarcimento ao Estado. Ressarcimento ao Estado. Ressarcimento ao Estado. Lembrando o seguinte, pessoal, que o que sobrar dessa remuneração será constituído um pecúlio, uma espécie de caderneta de poupança que será utilizada quando o preso sair, quando o preso estiver livre. Então, temos aqui, né, a possibilidade de quê? De um pecúlio. O restante, né? Aí você paga a indenização, assistência à família, pequenas despesas pessoais, ressarcimento ao Estado e o que sobrar, nós temos aqui a constituição de um pecúlio, uma espécie de caderneta de poupança para que o preso utilize a posteriori, ok? Copia. Lembre-se de uma informação muito importante a respeito da remuneração. A respeito da remuneração, nós temos que aqueles que prestam serviços à comunidade, aquele trabalho não será remunerado. Não serão remunerados. Prestação de serviço, não serão remuneradas prestações de serviços à comunidade. Então fica esse bizu aí, beleza aí? Fica esse bizu feroz. Qual é a jornada de trabalho a que estará sujeito esse preso? Olha só, vem para cá. Jornada de trabalho, pessoal. Jornada de trabalho. Essa jornada de trabalho será de 6 a 8 horas. De 6 a 8 horas. Mas olha só, pessoal. Domingos e feriados. Domingos e feriados nós temos que o preso, em regra, não trabalhará.
haverá um descanso. Quando? Nos domingos e nos feriados. Descanso nos domingos e feriados. Aí eu pergunto para você, pessoal. Aí eu pergunto para vocês. É o seguinte. É possível que presos trabalhem aos domingos e aos feriados? E mesmo assim tenha remissão? Sim. Temos presos que trabalham, eu vou colocar aqui a exceção. Exceção, 2 pontos. Nós temos como exceção quem, pessoal? Aqueles que trabalham na conservação, manutenção do estabelecimento. Inclusive temos aqui cozinheiros, eletricistas, né, entre outros, que trabalham na manutenção e conservação do estabelecimento. Então eles podem trabalhar aos domingos e aos feriados e mesmo assim terão direito à remissão. Copia. Devemos saber que 6 a 8 horas, ok, 6 a 8 horas é a nossa jornada. Mas será que os presos poderão fazer horas extras? Os presos poderão fazer horas extras? Sim. Olha só. Horas extraordinárias. Horas extraordinárias. É possível horas extraordinárias? Repetindo, sim, há essa possibilidade, ok? Lembrando o seguinte, pessoal, lembrando o seguinte, os tribunais nos ensinam o seguinte, que essas horas extraordinárias somente se ultrapassar 8 horas. Então, 9 horas, temos 8 horas a jornada normal, mais 1 hora de hora extra. Essas horas extras, elas vão somando e formando um banco de horas. Que haverá, segundo os tribunais, que haverá o quê? A remissão quando juntarmos 24 horas, né? 3 dias, quando juntarmos, exatamente, 24 horas, 3 dias, e aí nós pegaremos essas 24 horas e teremos a remissão de um dia. Repetindo, nós temos aqui a jornada de 6 a 8. O que exceder a 8 horas será considerado hora extra. Então, o preso trabalhou aqui, 3 dias, 10, 10 e 10 horas. Então, ele pegou 8 horas normais, mais 2 extras, 8 horas normais, mais 2 extras, 8 horas normais, mais 2 extras. Ok? Já temos a remissão de um dia e 6 horas extras. Vamos supor que ele trabalhou mais outro dia, mais 2 horas. 8 horas mais 2, trabalhou 10 horas. Então, formamos um dia de remissão, mais as horas extras deles aqui, formando outro dia de remissão. Então, as horas extras também servirão para um banco de horas para remissão, né? Desde que sempre contando 8 horas. É interessante isso porque há controvérsias a respeito da possibilidade de ser contado hora extra também no caso de 6 horas. No caso de 6 horas. Ou seja, se o cara tem, aquele preso tem aquela jornada de 6 horas, e o que exceder as 6 horas será contado como hora extra. Mas o que prevalece, pelo que percebo, é o que exceder as 8 horas. O que exceder as 8 horas. Perfeito? Então, preste atenção a esse detalhe, pois ele é muito, muito, muito importante. Olha só, pessoal.
O trabalho é obrigatório para os condenados. O trabalho é obrigatório para os condenados. Então, olha só, os condenados, eles, obviamente, os trabalhos deverão levar em consideração o quê? Deverão levar ou considerar as habilidades daquele preso. As habilidades daquele preso. Deverão levar em consideração o quê? As condições pessoais daquele preso. Condições pessoais daquele preso. E temos por último que os trabalhos deverão considerar também o quê? As necessidades futuras, as oportunidades trazidas pelo mercado naquela região em que o preso está custodiado, está preso, né? Então, nós temos também as necessidades. Beleza, necessidades. Mas, pessoal, observe o seguinte, em relação às condições pessoais, pode ser que alguns presos tenham uma condição especial, algum problema de saúde ou alguma condição de idade que impossibilite aquele preso de trabalhar ou que o coloque em um trabalho adequado. Então, nós temos em especial duas pessoas trazidas pela quem? Três pessoas trazidas pela Lei de Execução Penal. Nós temos os maiores de 60 anos, temos os doentes, e temos também, se não me falha a memória com esse termo, deficientes. Tentando otimizar o quadro aqui com a letra pequena. Maiores de 60 anos, doentes e deficientes também, eles terão trabalhos adequados à sua condição pessoal. E por último, nós temos o artesanato. Esse artesanato, ele deverá ser limitado. Artesanato sem expressão econômica, exceto quando estivermos no estabelecimento próximo a regiões turísticas. E aí temos aquele artesanato como uma atividade daquele preso, às vezes um preso nativo de uma determinada praia e trabalha com aquele artesanato ali, então menor, vamos dizer assim, de menor expressão econômica, mas que traz uma questão de subsistência àquele preso e à sua família. Então, nas regiões turísticas é possível esse artesanato. Então, para quem não copiou, tá aí o quadro completinho para nós. Além do trabalho interno, nós temos a possibilidade de trabalho externo. Vou colocar aqui, ó, trabalho externo. Temos para todas as categorias de presos. Sim, temos a possibilidade para todos os presos. Mas a Lei de Execução Penal, ela fala expressamente de quem? Dos presos em regime fechado. Então vou puxar uma seta para cá, tá? Presos em regime fechado poderão ter trabalho externo, pessoal? Sim. Eles poderão trabalhar externo em obras e serviços executados pela administração pública. Mas lembre ainda que a administração pública ela se divide em administração pública direta e administração pública indireta. Então temos aqui, né, obras e serviços, serviços executados pela administração. Mas lembre-se o seguinte, pessoal, que além dessas obras e serviços executados pela administração pública, direta e indireta,
nós temos também que há a possibilidade de eles trabalharem também aqui, ó, em obras e serviços executados por entidades privadas, pessoal. Entidades privadas. Lembre o seguinte, deverão ser tomadas todas as cautelas para evitar fuga de presos. E que esse preso tenha uma fiscalização para quê? Para também batermos na tecla da disciplina, né? Então, o trabalho ele tem uma atividade educativa, produtiva e devem ser levadas em consideração medidas para evitar a fuga e também uma fiscalização forte, batendo na tecla ali da disciplina. Porque qualquer comportamento indevido, inadequado, poderá fazer com que exista a revogação desse trabalho externo, conforme veremos posteriormente. Nesse caso de serem prestados serviços externos à administração pública e a entidades privadas, a elas caberá o pagamento da remuneração. A elas caberá o pagamento da remuneração. Lembrando que as atividades executadas para entidades privadas dependerão do consentimento. Dependerão do consentimento do preso. Dependerão do consentimento do preso. Copia. Qual é o limite de presos nessas obras? Qual é o limite de presos nessas obras, pessoal? Olha só, nós temos um limite até 10%. Até 10%. 10% do total de empregados. Então, nós pegamos o total de empregados, certo? Temos os 10% aqui de presos. Lembre-se o seguinte, de que esses presos, eles deverão preencher alguns requisitos para a execução desse trabalho externo. Que requisitos são esses? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, como requisitos nós temos, número 1, autorização da direção. Autorização da direção. Número 2, aquele preso, ele deve ter aptidão, disciplina, assim, temos poucos espaços, disciplina, ok? E também responsabilidade. Responsabilidade. E temos, por último, muito interessante, nós temos aqui, ó, o cumprimento de no mínimo, vou corrigir aqui, vou diminuir. Nós temos o cumprimento de, no mínimo, 1/6 da pena. Cumprimento de 1/6 da pena. Mas temos uma informação importante.
temos uma informação importantíssima. É o seguinte, pessoal, que esse 1/6 da pena somente será exigido para quem? Para presos em regime fechado. Olha o bizu que eu vou dar. É o seguinte, esse 1/6 não é um requisito para os presos em regime aberto e em regime semiaberto. É o seguinte, os presos em regime aberto e os presos de regime semiaberto poderão executar trabalhos externos? Poderão. Só que não será exigido o cumprimento de 1/6 da pena. Se não me falha a memória, o STF, o STJ que fala isso, certo? Então pega esse bizu, que esse bizu é um bizu feroz, pessoal. Beleza? Vamos continuar. Então, só repetindo, nós temos o seguinte, que os trabalhos externos, eu vou colocar aqui, ó, trabalho externo. O trabalho externo é admitido para os presos em regime aberto. O trabalho externo é admitido para os presos em regime aberto. Vou colocar com a letra bem bonita aqui. Presos em regime semiaberto. E por último, os presos em regime fechado. Apesar de, no nosso texto da lei, ele só fala regime fechado, porque temos algumas informações importantes sobre aquele regime fechado, perfeito? Mas a doutrina, a jurisprudência, ela admite o trabalho externo do preso em regime aberto e do preso em regime semi-aberto. Temos o seguinte, pessoal, é possível a revogação desse trabalho externo, é possível a revogação desse trabalho externo que foi autorizado pela direção, sim, é possível a revogação. Quando? Vamos lá. Quando haverá a revogação? Revogação desse trabalho externo. Revogação número 1. Quando aquele preso ele praticar um ato definido como crime. Um ato definido como crime. Número 2. Quando aquele preso praticar uma falta grave. Praticar uma falta grave. Terceiro, nós temos quando ele tiver um comportamento contrário. Um comportamento contrário. E ele fala assim, é muito interessante, pessoal. Olha só que legal. Ele fala um comportamento contrário aos requisitos previstos neste artigo. E quais são os requisitos, pessoal? Olha só. Aptidão, se ele for identificado como inapto. Indisciplina, né? Quando ele for indisciplinado ou quando ele for irresponsável. E aí será possível o quê? A revogação desse trabalho externo. Mas lembre o seguinte, pessoal, lembre-se de que em relação ao crime, é necessário trânsito em julgado? Não. Não é necessário trânsito em julgado quando estivermos tratando de crime. Perfeito? Inclusive, lá é falado assim, sequer é necessário um processo. Sequer é necessário um processo. Então, da boa fé do agente público verificando aquela situação criminosa, então já pode ser revogada aquele trabalho externo. Temos, em relação à falta grave, falta graves tem penalidades administrativas. Penalidades administrativas. E para a falta grave, sim,
para a falta grave, precisamos de um processo. Precisamos de um processo disciplinar. E, por último, o comportamento contrário, também pela simples palavra do fiscal, não é? Esse preso que não tiver um comportamento contrário aos requisitos que nós vimos aqui, também poderá ser revogado o trabalho externo. Então ficam as dicas muito importantes sobre o trabalho externo. Preste muita atenção, ok? Copia. Eu falo aqui que não é preciso um processo aqui nesse comportamento contrário, e falo do agente, obviamente o agente deve fundamentar. Aquele preso não deve continuar no trabalho externo em virtude dessa e dessa e dessa ação, fazendo com que esse preso ele seja o quê? Um preso indisciplinado, um preso irresponsável, em virtude das condutas X, Y e Z. Então deve obviamente haver uma fundamentação. Para quê? Para que se o preso achar que não, ele exercer o contraditório também. Então é importante isso, perfeito? É importante isso. Repetindo, vou lá, bem fácil. Quando houver crime, não há necessidade de processo, não há necessidade de trânsito em julgado. Quando houver falta grave, há necessidade de processo disciplinar. Quando houver comportamento contrário, somente a pura e simples fundamentação já bastará, ok? Agora, vou fazer quadros muito importantes para vocês, sobre os posicionamentos jurisprudenciais que nós temos. Eles são importantíssimos, mas são de fácil leitura, são muito tranquilos, ok? É possível trabalho externo em empresa de família? Ou seja, um preso, ele requer o quê? Requer levando em consideração que ele preenche todos os requisitos. Ele pode requerer trabalhar em uma empresa que o convidou para trabalhar? Sim, mesmo que essa empresa seja de um familiar. Nós temos a possibilidade de remissão. Olha só que legal. Remissão por leitura, pessoal. Remissão por leitura. É possível? Sim. Lá temos assim, eu acho que não cai para nós, mas temos o seguinte, remissão por leitura. 12 obras por ano. 12 obras por ano. Cada uma dessas obras, ela terá o quê? Deverá ser feita uma resenha pelo preso. E temos a remissão de 4 dias, 4 dias, 4 dias. 4 dias por resenha de obra. Então nós temos a possibilidade de remissão de, no máximo, 48 dias por leitura a cada 12 anos. Temos uma informação importante também a respeito da remissão. É um caso em específico lá que falava da participação em um coral. Participação em um coral. Então, esse preso também poderá remir, poderá ter o direito à remissão, pessoal. Então, muito importante isso em participação em coral. Trabalho artesanal. Também há possibilidade de remissão. Por questões óbvias, faz-se necessária uma fiscalização maior sobre esse trabalho artesanal. Lembro-me
de um julgamento que falava que um preso, ele trabalhou 98 dias fazendo vários tapetes, mais de 30 tapetes. E esses 98 dias, porque é artesanato e tal, não, também vale. É um trabalho válido, é um trabalho que, como falei anteriormente, está relacionado à dignidade da pessoa humana, está relacionado ao crescimento da nação, o crescimento daquele indivíduo, daquele preso, né? Então, também temos esse trabalho artesanal aí. Trabalhos em domingos e feriados, mesmo sem autorização do juiz e do diretor. Olha só, esse aí é interessante, né? Domingos e feriados, mesmo sem autorização do juiz ou do diretor. É óbvio que deve haver alguma constatação de que aquele preso ele realmente está trabalhando em domingos e feriados. Temos também a possibilidade de remissão por estudo em dias não úteis. Em dias não úteis. É possível, é possível. Nós temos, aí falei de estudo, né? Nós temos o seguinte, que essa remissão por estudo, a remissão por estudo funcionará da seguinte maneira: um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, inclusive profissionalizante. Divididas essas 12 horas em, no mínimo, 3 dias. No mínimo, 3 dias. Então, essas 12 horas em no mínimo 3 dias, um dia de remissão. E, já aproveitando a oportunidade, nós temos também a remissão de um dia de pena em virtude de 3 dias trabalhados. 3 dias trabalhados. Temos outra jurisprudência importantíssima que fala sobre o trabalho inferior a 6 horas, mas com autorização do diretor. Então, é possível? É possível sim. Só que é o seguinte, pessoal, deve haver autorização do diretor. Temos aí alguns princípios relacionados, como o princípio da segurança jurídica, o princípio da proteção da confiança. Aquele preso está trabalhando e, em contrapartida, ele deve ter algum benefício. Então, temos aí também essa possibilidade de remissão. Temos que o trabalho para fins de remissão pode ser um trabalho intra ou extramuros. Muito importante isso. Intra ou extramuros. Nós temos uma questão muito importante trazida dessa forma nos livros que trazem as jurisprudências. A remissão pelo trabalho antes do início da execução da pena. Muito maluco isso, né? Antes do início da execução da pena. Como é que funcionaria isso? É o seguinte, vamos lá a um caso prático, um exemplo muito tranquilo. Nós temos lá em 2016, Maria cometeu um crime, o crime A. Só que ela estava respondendo a esse crime em liberdade. Em 2017, Maria cometeu outro crime, um crime B. E ela cumpriu 3 meses de pena por esse crime. E nesses 3 meses ela trabalhou. Só que, em virtude desse crime B, ela foi absolvida. Nós temos o seguinte, que lá aquele crime A, que ela estava respondendo em liberdade, ela foi condenada posteriormente, no ano de 2018, por exemplo, por um crime A, aquele crime A. E nós temos que ela teve apenas uma reclusão de 5 anos. Aí nós nos perguntamos o seguinte, será que aquele trabalho, após o crime A, mas antes da execução, ele valerá para fins de remissão? Sim, este bizu é um bizu feroz. Então, vale essa remissão lá naquele trabalho
no crime B. Perfeito? Então, muito importante essas jurisprudências. É o seguinte, temos ainda mais duas. Nós temos a falta grave. Vocês devem saber que a falta grave, ela poderá reduzir o quê? Até 1/3 dos dias remidos. Mas lembre-se o seguinte, são 1/3 dos dias anteriores a essa falta. Dos dias anteriores a essa falta. Então, até 1/3, ok? E por último, nós temos que também um preso que ele está trabalhando no estabelecimento e ele sofre um determinado acidente. Ele poderá continuar a ter os dias remidos, a remissão? Sim, poderá. O preso acidentado, né, um trabalho em que ele se acidentou lá no estabelecimento, por exemplo, ele terá direito aos dias remidos. É óbvio que o preso que se acidentar dolosamente, ele não terá direito. Não terá direito, ok? Então é isso, pessoal. Nós finalizamos nosso primeiro bloco dessa aula que fala sobre o trabalho, muitas informações importantes, muitas informações que vieram trazidas também pela doutrina. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Vamos para o segundo bloco dessa aula, que trata sobre a disciplina, fala sobre os deveres e sobre os direitos dos presos. É bem tranquilo, vou falar rapidamente sobre os que acredito serem os mais importantes, mas fique tranquilo aí que daqui a pouco a gente volta. Os deveres estão previstos no artigo 39 da Lei de Execução Penal. Deveres são bem tranquilos, né? Não temos muito que ficar quebrando a cabeça com eles, né? Por isso, vou colocar somente o texto aí e grifar algum que acho mais importante. Então vamos lá para o quadro. 1. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. 2. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. 3. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. 4. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. A disciplina. O movimento é contrário à ordem e à disciplina. Perfeito. 5. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. 6. Submissão à sanção disciplinar imposta. 7. Indenização à vítima ou aos seus sucessores. 8. Indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Lembra que a remuneração do trabalho serve para 4 finalidades. Temos, no caso lá, ele fala indenização à vítima e ressarcimento ao Estado. E aqui ele está falando indenização ao Estado, né? Um texto diferente. 9. Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. 10. Conservação dos objetos de uso pessoal. Então, bem tranquilo, vocês viram aí o rol de deveres do preso, previsto no artigo 39 da Lei de Execução Penal. Muito tranquilo, mera leitura, tranquilinho. No artigo 41, nós temos os direitos dos presos. Direitos dos presos. Vamos lá para o 4. 41, inciso 1º. Alimentação suficiente e vestuário. 2. Atribuição de trabalho e sua remuneração. Então percebam que o trabalho tanto é um direito previsto no artigo 41, inciso 2º, quanto é um dever previsto no artigo 39, inciso 5º.
3. Previdência social. 4. Constituição de pecúlio. 5. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, descanso e a recreação. 6. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. 7. Assistências, material, jurídica, educacional, social, à saúde religiosa. Lembrem que lá no decreto 6.049 nós temos também uma assistência psicológica. 8. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. 9. Entrevista pessoal e reservada com o advogado. 10. Visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 10. Chamamento nominal. 11. Chamamento nominal. 12. Igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências da individualização da pena. 13. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. 14. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito, levando em consideração o que está previsto também lá na Constituição Federal sobre o direito de petição em defesa de direitos. 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. 16. Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente. Lembre-se de que os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Mas que direitos são esses que poderão ser suspensos ou restringidos? Repetindo, nós temos lá a proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, descanso e recreação. 10. Visitas. E 15. O contato com o mundo exterior por meio de correspondências escritas. Leitura também e de outros meios de informação. Né? Então, além disso, nós temos um direito previsto no artigo 43, que fala o seguinte, pessoal, que fala que é garantida a liberdade de contratar um médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo juiz da execução. Então é isso, pessoal. Nós ficamos com a nossa aula falamos sobre o trabalho interno, o trabalho externo, também falando sobre os deveres e os direitos aqui previstos na Lei de Execução Penal. Né? É uma aula um pouco extensa, esse final de direitos e deveres a essa decoreba, mais essa leiturazinha aí, mas nada que vá nos preocupar, nada que seja muito difícil, né? Observem as informações que tratam do trabalho. O trabalho é muito, muito, muito importante. Então, a gente fica com esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem seu like, compartilhem, comentem. Também siga-nos no nosso Instagram, que estará aparecendo aí abaixo. E também inscreva-se no nosso canal. A participação de vocês é importantíssima para nós nos mantermos motivados, para nós nos mantermos com essa energia que pode ser transmitida para vocês através de boas informações e de palavras e ações positivas. É o que nós sempre estamos tentando fazer aqui.
Então, sempre participem, é importante para nós ter esse feedback aí, receber informações de vocês, receber o carinho de vocês é importantíssimo, né? Nós hoje somos alunos e professores, amanhã nós poderemos ser amigos, enfim. Então, muito obrigado pela participação.